Salve, salve família vascaína. Olha só, a barca do Pedrinho. Quais jogadores precisam sair para a temporada 2025? Lembrando, a gente já falou aqui no canal, mas a audiência rotativa é sempre bom repetir. Galdames, Rossi e Rojas não estão na nossa lista porque a saída deles já é certa, tá? Então não coloquei. Garotos da base também não incluo, porque mesmo que não estejam enfrentando um bom momento, não vão simplesmente ser desfeitos os contratos, né, pela diretoria vascaína. Então bora falar de Vasco. Vamos ver quem tá nessa barca, hein? Vasco, ó. Bom, pois é, o Adson, por exemplo, eu coloquei errado aí, já coloquei lá no tem que ficar só para eu não ter que fazer tudo de novo. Vamos lá, Alex Teixeira. Bom, Alex Teixeira chegou junto do pacote do Souza e do Felipe Coutinho e demorou muito a mostrar alguma coisa, entrava em campo, fazia algumas atuações até constrangedoras, mas tenho que ser justo, depois que o Felipe chegou, né, entrou aí nesses 3 jogos, o Alex Teixeira apareceu, né, ajudou a decidir um jogo contra o Atlético Goianiense, que a gente perdia de 2-0, ele entra e conquista o empate, e fez 2 bons jogos também contra o Atlético Mineiro e contra o Cuiabá. Então, assim, o problema é a gente achar que contar com o Alex já tá bom e não reforçar o time, entendeu? Eu acho que pra compor o elenco, eu acho que ele pode ser útil. Eu, sinceramente... Eita, né, que não. É aqui, ó. Eu, sinceramente, acho que ele pode ajudar em 2025, mas lembrando, pra compor o elenco, né? Não podemos achar que o Teixeira é um titular absoluto. Esse é Felipe Coutinho, é mais ou menos a mesma coisa do Teixeira, né? O Coutinho não é tão, ele não é tão assim igual o Teixeira, porque ele se apresentou. Ele fez gol contra o Flamengo no empate pelo Brasileirão, ele marcou o gol na semifinal da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, mas apareceu de verdade, né? O futebol de Felipe Coutinho depois que o Felipe entrou na direção. E, cara, eu acho que a gente tem que dar mais uma chance, sabe? E adaptação, preparo físico, são coisas que a gente tem que atenuar na questão do Felipe Coutinho. Então, eu acho que ele tem que ficar para a próxima temporada. A gente tem que apostar que o Coutinho vai ser um jogador decisivo. Emerson Colômbia. Cara, foi útil em vários jogos, mas é um peladeiro, né? É um bagre. Com todo respeito ao jogador, é um nível muito ruim. Então, assim, eu acho que esse nível de jogador a gente tem que esquecer. Dá pra contratar, tem no futebol brasileiro, você garimpa aí jogadores de mais qualidade, tá? E ainda nem sei quanto ganha, contrato feito ainda pela 777. Então, pra mim, o nosso Emerson Colômbia é hora de dar tchau. Mas lembrando, tá? Tem contrato até o meio do ano, a não ser que o Vasco faça algum acordo com o Inter Miami e com o jogador. Jean Davi, esse foi comprado em definitivo pelo Vasco, até agora não mostrou um lance, não é nem um jogo, é um lance decisivo, um passe pra gol, nada, atacante que não produz nada, tá? Então assim, posso estar sendo injusto, amanhã o Jean Davi pode começar a jogar bola e eu volto aqui e falo que ele, né, tem potencial, mas hoje, com o que ele apresentou pro Vasco, na minha opinião, é hora de dar tchau. Mas esse aqui é contrato indefinitivo, tá? Fica no Vasco por pelo menos mais 2 anos. Esse é João Vitor. Cara, o João Vitor, ele oscila muito, ele tem as questões dos cartões vermelhos que incomoda, mas querendo ou não, ainda é o nosso melhor zagueiro, sabe? Pra mostrar que o nível dos nossos zagueiros não tá legal, porque o João Vitor não é lá essas coisas, né? Não é lá esse zagueiro todo. Mas é jovem, é rápido, é alto. Se corrigir essa questão dos cartões, eu acho que é um bom zagueiro para ficar no Vasco. Então, até porque a gente não tem outros e vai ser difícil contratar nessa temporada, eu acho que ele tem que ficar. Galera, vai discordando ou concordando aí, tá? Deixe seu comentário no vídeo sobre qualquer jogador, ou sobre todos, inclusive. Esse é Léo Pelé, tá pequenininho ali, mas é o Léo Pelé. Cara, o Léo é o seguinte, Por exemplo, ele ajudou muito mais do que o Rojas, por exemplo. Eu nem acho que ele é o pior zagueiro do elenco. Mas não tem clima mais pro Léo em São Januário.
foram muitas falhas individuais, foram falhas que custaram pontos importantes que a gente poderia ter disputado uma Libertadores até o final. Então, eu acho que já deu, sabe? Eu agradeço o Léo Pelé pelos serviços prestados, teve a sua importância em 2023, mas 2024 ficou mais marcado negativamente, apesar dessa boa reta final. Colocou o Hulk no bolso, enfim. Eu acho que é um zagueiro que tem mercado. O Vasco consegue colocar o Léo Pelé em outro lugar, pelo menos recuperando boa parte do dinheiro. Mas eu acho que a questão do clima pesa muito. Então, para mim, o Léo Pelé é hora de dar tchau. O Maicon teve seu contrato renovado. Aquela época que o Vitória da Bahia estava atrás do jogador, o Vasco teve que fazer um movimento ali. Ou liberava o Maicon, e o Maicon naquele momento vinha sendo titular, ou renovava seu contrato por mais um ano. Enfim, atendia os desejos do jogador ali por uma renovação, e foi o que o Vasco fez. Mas é o tipo de jogador que eu não queria que continuasse. Muitos erros individuais também, foi útil, não é o pior zagueiro do elenco, eu acho o Rojas o nosso pior zagueiro, que vai sair também. Mas, cara, sinceramente, eu espero evolução ano a ano, e o Maicon é mais do mesmo. Este é Matheus Cocão, se é que alguém, né, ainda quer a sua saída, é outro jogador que fez bons jogos, né, com o Rafael Paiva, vários, e voltou a jogar o seu melhor com o técnico Felipe. É um cara que está despertando interesse de clubes de fora, e o Vasco pagou uma mixaria. Então aqui tem que segurar, né, até para vender ali na frente. E outra, eu nem coloco ele no compõe elenco não, tá? Eu coloco ele no tem que ficar. Para mim, um jogador importante desse elenco. Esse é Paulo Henrique. Eu falo a mesma coisa sobre o Matheus Cocão. Lateral direito e lateral esquerdo são posições complicadas, né, de se colocar, de se encontrar no mercado. Então o Paulo Henrique é muito útil. Eu manteria ele no meu time. Esse é Dimitri Payet. Cara, o Payet é o seguinte, tá? Eu acho que neste momento eu manteria ele meio que para compor o elenco. Aí muita gente vai falar, não, mas é muito caro um jogador desse para compor o elenco. Pois é, o Payet tem contrato até o meio do ano. Então ele vai ter março, abril, maio e junho para mostrar serviço no Campeonato Brasileiro. Eu vou te confessar que eu acho bem difícil o Vasco renovar o contrato do Payet, pelo custo e pelo que ele vem apresentando em campo. É um jogador diferente, mas já não é um garoto, a questão física pesa, algumas lesões, né? Então, por todo o pacote, eu manteria ele para compor o elenco até o meio do ano, e no meio do ano eu colocaria ele na lista da hora de dar tchau. Se o Pedrinho me garantisse que ia contratar um meia agora de qualidade, nem precisa ser badalado igual o Payet, um meia de qualidade, eu colocaria ele na lista de dar tchau. Este é Puma Rodrigues. Cara, lateral direito é a mesma coisa do PH, né? O Puma, eu manteria ele para compor o elenco, porque tem o Paulinho, menino da base que tá chegando, mas não sei se para uma Série A ele tá pronto. E o Puma, para mim, não é um titular absoluto, mas é um reserva bacana de ter no elenco, né? Por exemplo, o Paulo Henrique, nesse último jogo, estava suspenso, o Puma deu conta do recado. Defensivamente, não é um bom lateral, mas na hora de apoiar, tem a sua qualidade. Juan Sforza. Cara, eu colocaria no compor elenco, tá? Eu manteria ele no compor elenco. É o reserva do Jair hoje, né? O Jair é o titular absoluto ali na saída de bola, o primeiro volante. Não tem as mesmas características que o Jair, na marcação principalmente, mas para sair jogando, para um jogo de posse, é um menino que pode funcionar, né? Num futebol aí que o Felipe gosta, por exemplo, o Sforza tem o seu valor. Vitor Luiz, a gente tem um Piton, que é o lateral esquerdo titular, mas, cara, de novo, né? Laterais é difícil demais a gente encontrar. Quando tem, é caro, porque aí o time não quer se desfazer. Então, é um jogador que sempre que a gente precisou deu conta do recado. Eu colocaria o Vitor Luiz, né? Manteria ele compondo o elenco para o ano que vem. Souza! Esse aqui é poupa-tempo, né, galera? Esse aqui é poupa-tempo, é hora de dar tchau. Enfim, não mostrou a que veio, custa entrar em campo. Quando entra, faz besteira.
uma passagem catastrófica do volante Souza até o momento. Espero mudar de opinião. Até o momento é uma catástrofe. E esse é Maxime Domingues. E, cara, forçando bastante, eu coloco ele compondo o elenco, tá? Forçando muito. Um jogador que tem um potencial para mostrar. Fez aquele bom jogo contra o Atlético Mineiro, fez um bom, aliás, contra o Atlético Goianiense, né? Entrou bem até tocando a bola ali contra o Cuiabá. Eu acho que ainda é muito pouco. Então vou dar uma chance pro suíço e deixar ele compondo o elenco. Bom, então, além de Galdames, Rojas e Rossi, eu mandaria embora Emerson, Jean, Léo Pelé, Maicon e Souza. Então só aqui são 8 contratações que o Vasco tem que fazer para a próxima temporada, apenas para questão de reposição de peça, tá? O Pedrinho vai ter muito trabalho. Vai conseguir mandar isso tudo aqui embora? Eu acho que não. Maicon não deve sair, Jean Davi não deve sair, Souza não deve sair, tá? Então, enfim, é ficar de olho nessa janela que o Pedrinho vai fazer, porque esse time precisa de uma reformulação e precisa de reforços para subir de nível. O que a gente não pode para a temporada que vem é descer de nível. E aí, concorda, discorda? Deixa a sua opinião aí nos comentários, beleza? Família Vascaína, quem quiser mais conteúdo de Vasco, o card passando ali em cima da tela, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. Valeu, Vasco, tamo junto e até lá.